Na Idade Média existia um sistema feudal, que muitas pessoas ouviram a explicação do sistema feudal pela linha marxista. Mas quando você vê alguns documentos da época, quando você vê outros historiadores, eles vão na verdade falar o seguinte: olha, o mundo medieval ele surge da queda do Império Romano. E aí tinha esses reinos bárbaros. E a igreja começa a converter esses reinos bárbaros. E agora ele se organiza, como tudo era o caos na queda do Império Romano, tudo era inferno, e isso aí tem muitas referências. Leiam o Hobbes, mas leiam várias fontes sobre isso. Como tudo é o caos absoluto, as pessoas precisavam se organizar em monarquias heróicas, mais ou menos seguindo a linha do Políbio, né? Precisava que alguém fosse defendê-las. E parte dessas pessoas que se originaram disso gerou essas monarquias europeias, os países europeus. É Alfredo Grande, que une povos para unificar a Inglaterra, sob a bandeira do cristianismo. É a figura ali de Santo Stanislau e toda a fundação da Polônia. É a conversão do Clovis, o batismo do Clovis e depois a ascensão do Império Carolíngio. Um Estado católico seria uma teocracia? Não. Teocracia é o mundo, tá? Só Deus é o verdadeiro teocrata. O termo teocracia é altamente soberbo e ele nunca deveria ser aplicado a um Estado. Inclusive, no cristianismo, você não pode querer que o Estado subjugue a igreja, que é o que está acontecendo no Ocidente atual. A igreja ela é anterior ao Estado, você não pode querer inventar o Estado mandar na igreja, tá? Mas independente, o ponto que eu estou colocando é o seguinte: a Europa foi criada da conversão de bárbaros e de lutas heróicas contra invasores. As invasões muçulmanas, por exemplo, Clovis, Carlos Martel e Carlos Magno, criaram toda essa estrutura europeia a partir dessa conversão. Alfredo Grande fez a mesma coisa na Inglaterra, mas Alfredo Grande, no caso, enfrentou um grande exército pagão, né? E os poloneses fizeram com os bárbaros ali do norte da Europa, certo? Ou do leste europeu. Só que quando você olha a origem desses estados, qual que era o modelo deles para montar uma ordem política? O modelo romano. E, em especial, o modelo da monarquia romana. Por quê? A República Romana entrou em crise em determinado momento. A República Romana ela era altamente militarizada. Ela era totalmente focada em exército e em aristocracias vinculadas a prestígio militar. Para você ter um cargo, subir na ascensão romana, no cursus honorum, você tinha basicamente que lutar, né? E quando os medievais foram buscar uma referência, eles foram atrás disso. Mas a República Romana deu errado, ela faliu, ela deu errado. Quando ela deu errado, por que ela deu errado? Porque tinha duas facções que ficavam brigando infinitamente. Mais ou menos como direita e esquerda ficam brigando no contexto atual. Que eram os optimates, que eram os representantes da aristocracia, e os populares, que eram representantes do baixo clero do exército no geral, dos soldados, né? Em linha geral, que eram cidadãos. Quando os optimates começaram a brigar, tiveram ditadores dos dois lados. Esses ditadores eram muito violentos. E o povo começou a cansar do caos que era a República Romana. Teve o Sulla, que era o autoritário do lado dos optimates, e teve o Caio Mário, que era o autoritário do lado dos populares. E o César, ele é da facção dos populares, ele é desse grupo. Mas o César é um visionário, porque o César enxerga uma coisa que os outros não estão enxergando. Ele fala, nós temos que acabar com esse sistema, nós temos que acabar com essa corrupção. Temos que acabar, portanto, com a briga, porque o César diagnostica que há uma oligarquia em Roma, que a república, na verdade, agora é uma oligarquia. Oligarquia é um regime de um grupo de pessoas que não tem responsabilidade pessoal. São pessoas que elas não bancam a situação. Normalmente elas são pessoas que acumulam dinheiro e que querem mandar, mas sem ter responsabilidade pessoal. O teste que eu sempre faço para dizer se é uma oligarquia é: Harvard tem poder político? Sim. New York Times tem poder político? Sim. O Departamento de Estado americano tem poder político? Sim. Essas pessoas têm responsabilidade política? Raramente. Não tem accountability no sistema político. Portanto, eles mandam e não têm responsabilidade. O nome disso é oligarquia. E monarquia é o regime de uma pessoa que manda, mas que tem responsabilidade pessoal. Ela mata no peito e fala, sou eu que, se der errado, a culpa é minha. Ela é mais ou menos como o CEO de uma empresa. Usualmente, um CEO de uma empresa funcional, ele é um monarca, porque ele é basicamente uma pessoa que fala, olha, se der errado, sou eu. Se vocês assistiram aquele filme do Steve Jobs, o cara da Pepsi é oligarquia e o Steve Jobs é monarquia, no sentido de que o Steve Jobs é o cara que está falando, bom, eu
vou definir isso. Embora o Steve Jobs tenha os valores mais distantes da monarquia católica medieval e não saiba disso, o fato é que ele gera a empresa dele como monarquia. Aliás, praticamente todas as empresas funcionais são geridas como monarquia. Igualmente o Elon Musk gere a empresa dele como monarquia. E quando uma empresa começa a... Vocês verem o documentário do Elon Musk fazendo foguete, aquilo é monarquia. Ele banca, ele fala, eu vou resolver aqui agora. Se der errado, eu vou demitir as pessoas, se der certo, eu vou fazer. Quando uma empresa fica disfuncional, ela começa a ser gerida pelo board dela, então ela vira uma oligarquia. E o Império Romano começou a virar uma oligarquia, começou a virar uma corrupção e uma sequência de tiranias também. E aí o César fala, chega de partidarismo, vou pegar o exército, sou um líder militar e vou acabar com esse negócio, vamos fazer uma monarquia. Eu não vou chamar de monarquia, porque eu, na verdade, em muitos aspectos, estou salvando a república ao fazer isso. E o termo monarquia era queimado em Roma. Mas é isso que ele vai fazer, e as pessoas sabem que é ele que vai mandar. E o César entra na guerra civil, César ganha, e ele faz uma coisa incrível, ele perdoa os adversários dele. Ele enche cartas, ele pega as cartas dos adversários, e ele não faz aquilo que os romanos antigos faziam, que era roubar os bens dos adversários. Ele queima as cartas, perdoa as pessoas. Quando o César perdoa as pessoas, o que eles fazem? Eles matam o César. A oligarquia se junta e mata ele. Eles esfaqueiam ele, é horrível, e juntam um grupo de pessoas para pegar ele nos Idos de Março, que é uma celebração importante romana. Mas aí tem um detalhe que faz do César o autêntico monarca, e é por isso que César virou o sinônimo de monarquia durante toda a história europeia. Czar é o César, Kaiser é César, e Carlos Magno se dizia o imperador romano. Assim como todas as pessoas que os Estados Unidos foi criado sob se dizendo como uma cópia da República Romana, né? Não como uma outra coisa. Por isso a águia é aquele símbolo, aquele animal que paira sobre todos os outros. Então o Império Romano virou a base para tudo, né? E o símbolo adotado, né? SPQR, Senatus Populusque Romanus, o Senado e o povo. Ou seja, a elite e o povo vão agora andar juntos sob a águia. Ninguém vai estar acima deles. Então vai ter uma harmonia entre as classes. O fim da luta de classes é o ideal monárquico, tal como entendido na visão do César. Mas isso é por conciliação das classes, não por luta de classes, né? E aí, e aqui não são as classes entendidas tal como no marxismo, é outro tipo de classe social. Quando o César é morto, há uma briga entre o Otávio, né, e o Marco Antônio. Só que tem um detalhe. Ambos já são cesaristas. Ambos são discípulos de César. Portanto, já há um consenso de que a monarquia veio para ficar. Há um consenso de que o Império Romano agora é um império. Isso gera um império de 500 anos. E esses 500 anos do império vai ser o maior exemplo de estabilidade política que o mundo clássico vai ver. Nenhum outro modelo teve tanta estabilidade política quanto o Império Romano. Se você somar o Império Bizantino, o Império Romano só acaba em 1400 e tanto, né? Então, na verdade, o Império Romano dura do ano... Quando foi o ano que Otávio toma? Mas é ali o primeiro século, mais ou menos, né? Que é quando ele está se estabilizando o Império, até 1400, somando o Império Bizantino. É uma história incrível. E o Sacro Império Romano Germânico, e o Império Carolíngio, a França, todos são herdeiros do Império Romano. Herdeiros bastante diretos. Então a estabilidade na Europa, o sinônimo dela é a monarquia. E não só a monarquia é sinônimo de estabilidade, como a monarquia tal como entendida nessa linha cesarista. Só que quando o Império vai ruir, como todos os regimes ruem, porque a natureza dos regimes é a entropia, é a decadência gradual. Se eu pego aqui, eu tenho um globo aqui, né? E eu largar esse globo sem manutenção, ele com o tempo ele vai se destruir, ele vai se degenerar. Se eu largar esse quarto bagunçado, ele vai começar a só ficar mais bagunçado. Ele não vai se ordenar. A ordem demanda atividade, demanda força. É por isso que ordem vem junto com autoridade, porque quando tem uma autoridade que coloca as coisas em ordem. É por isso que uma casa precisa de autoridade, é por isso que uma empresa precisa de autoridade. É por isso que a monarquia é o regime funcional, porque ela é o regime em que você coloca ordem nas coisas. A oligarquia é disfuncional porque eu não quero botar ordem, eu só quero manter os meus privilégios, por isso que a oligarquia é disfuncional. E é por isso que a oligarquia tende a acelerar a entropia, ela tende a acelerar a decadência, né? Só que a monarquia ela não é decadência, a monarquia ela é o contrário da decadência, porque ela é basicamente os homens lutando contra
a decadência. Por isso que mandaram assim que Deus criou o mundo de maneira hierárquica. Claro, Deus é um monarca absoluto do céu e da terra. E qualquer empresa, um filme é uma monarquia, porque um filme tem que ter um diretor, experiência que quem já dirigiu. E o diretor basicamente é o monarca do filme. Uma empresa, tudo que funciona é uma monarquia. E tudo que é grupo já é pior no geral. Por exemplo, banda, certo? Que briga um com o outro. E daí todo mundo quer seguir carreira solo, porque ninguém aguenta mais a banda. Também a carreira solo também acaba tendo seus problemas. Mas o fato é que tudo que é funcional no mundo, certo? Envolve alguém que banca a responsabilidade. Família é a mesma coisa. Quanto mais a família é dissociada da monarquia, quanto mais fraca a figura paterna, posso garantir que a família é mais fraca. E aí, tanto que a ausência paterna é um dos problemas endêmicos do Brasil. Então, durante toda a Idade Média, quando esses bárbaros vão buscar um caminho pelo qual eles possam seguir, o que eles vão ir atrás? Da Igreja Católica, que vai dar valores para eles, que é o que garante que eles não vão ser tiranos, que eles não vão usurpar o poder. É a aderência a uma moral superior a eles. E o fato deles terem esse paradigma de conciliação do Império Romano. Esse passo que é de união, na verdade. No Evangelho tem isso muito bem simbolizado, porque no Evangelho tem ali a parte, né, na qual o Cristo ele reza e ele pede a unidade na verdade, que representa muito desse espírito monárquico, né? Falaram, quando os reis se corrompem, aí que tá, isso que é muito interessante. Quando um rei fica do mal, ele tem um poder infinitamente menor de fazer o mal para as pessoas do que uma oligarquia. Porque o rei é uma pessoa só. Então, normalmente, um tirano, ele vai fazer coisas horríveis, mas o tirano, para ele ser eficaz na tirania, no controle, no totalitarismo, ele só consegue fazer isso com uma oligarquia junto. Ele não consegue fazer sozinho. Não tem a menor condição dos tiranos do século XX conseguirem fazer o que eles fizeram sem as estruturas do partido político, da imprensa de massa, a própria estrutura das universidades que Mao Tse Tung usou para suprimir as pessoas, por exemplo. Da aliança do tirano com uma oligarquia que ele consegue gerir um aparato de controle. E a principal oligarquia que os tiranos usaram no século XX para poder controlar as pessoas foi exatamente o partido político. A imprensa maciça e o partido político são as grandes instituições usadas para o totalitarismo. O tirano medieval, ele pode até mandar matar uns cara que ele não gosta, certo? Ele pode até aterrorizar as pessoas, mas como ele não tem um aparato de polícia e um aparato de controle e gestão da sociedade, ele não tem como tiranizar as pessoas como as pessoas imaginam. Luís XIV tem muito menos poder do que o Departamento de Estado americano. Mas assim, nem compara. Luís XIV não tem... Quando vocês leem assim, a história, pegam boas histórias do período, vocês vão ver que ele não tem nem o que fazer, assim, porque ele vai acordar, ele vai ter uma lista de todo mundo, vai ter um papel com todas as pessoas escritas, não faz nem sentido. Mesmo Stalin, seria impossível Stalin fazer o que ele fez sem a KGB e o Partido Comunista. Impossível. Se eu tirar o Partido Comunista da mão de Stalin, ele é infinitamente menos perigoso do que ele era com a KGB e com o partido. Então, na verdade, o fenômeno do totalitarismo ele é um fenômeno muito vinculado à oligarquia. E muito vinculada ao fenômeno da democracia moderna, que é a mobilização da psicologia de massas. Ou seja, Pavlov, propaganda, toda a engenharia social que é usada na comunicação maciça. Então, na verdade, você para ter a tirania, do jeito como nós imaginamos hoje, não do jeito como se imagina. O antigo ia falar que a tirania é o cara ficar muito louco e começar a querer atacar os outros. Mas do jeito como nós imaginamos, é impossível ser uma oligarquia, porque o aparato de controle tem que ser muito grande. Então, uma pessoa individual não tem esse poder. Por isso que o medo que o homem contemporâneo tem da monarquia é um medo totalmente infundado. Ele é um medo completamente... ele é criado pelo iluminismo, que fala que a monarquia é um bando de gente fresca, com cabelo de avião, né? O que eles botavam no cabelo? Que eles falam que a Maria Antonieta tinha um palácio no cabelo. Não comam, se eles não têm pão, comam brioche, e outras coisas ridículas que o iluminismo inventou para difamar as pessoas. Mas isso é mais o bicho-papão, né? Do que a realidade. O tirano não controlaria a polícia, sim, mas veja que o ideal de governo medieval
E o ideal de governo clássico envolve a descentralização do poder. Porque o monarca, diferente do tirano, ele descentraliza o poder. É a marca de um para o outro. O nome dessa descentralização de poder na Idade Média é feudalismo. O feudalismo é uma descentralização do poder. O nome disso numa empresa é delegação de autoridade. No Estado contemporâneo já foi chamado de municipalismo ou federalismo, mas são todas formas de delegação de poder. Por isso que você tem o verdadeiro checks and balances, não é os três poderes. Os três poderes é uma invenção muito posterior e que claramente é muito pior para fazer checks and balances. A instituição tradicional que delega poder é dar poder para as pessoas.